No vídeo de hoje a gente vai fazer uma receita de bolo, que é o meu preferido, bolo de cenoura com cobertura sem leite. Vamos comigo? Olá, meu nome é Dandara e esse é o Intolerante Sem Filtro. Não se esqueça de já deixar seu like e principalmente se inscreva no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. Vamos comigo fazer essa receita sensacional, gente, de bolo de cenoura que não tem erro, não tem como ficar embatumado se você seguir as dicas desse vídeo. Primeiro, anota aí os ingredientes que você vai precisar. Vamos começar então o nosso bolo de cenoura. Primeiro a gente vai precisar colocar então a cenoura. E daí a cenoura quanto menor, melhor, para o liquidificador não sofrer tanto, né? E esse é o grande ponto aqui dessa receita para você não ter erro mais no bolo de cenoura e ele não ficar mais embatumado. Eu vou colocar uma foto aqui para vocês do tamanho que estavam as minhas cenouras, que deram aproximadamente aí os 360 gramas que a gente precisa para essa receita. Então, 360 gramas é a quantidade ideal aqui para o nosso bolo, tá bom? E daí eu vou colocar aqui, vocês devem estar vendo aí já na tela o tamanho que são as cenouras, tá bom? Então, vamos colocar aqui primeiro a cenoura. Depois da cenoura, a gente vai precisar colocar aqui os nossos ingredientes líquidos. Então, a gente coloca o óleo. O ovo. O açúcar. E aqui, gente, é açúcar refinado mesmo, é óleo de soja mesmo, tá? Não tem nenhum segredo, não. Raspa bem aqui pra pegar todo o açúcar. E por último, a gente coloca aqui, antes de bater, o sal. Aí é só uma pitadinha pra dar aquele tchan na receita, viu? Agora a gente bate bem pra poder depois incorporar, então, a farinha de trigo. Então, aqui, gente, não tem segredo, é ir misturando mesmo a farinha. Usem sempre uma farinha de trigo de boa qualidade, tá? Isso faz diferença. Então, às vezes, o bolo fica embatumado também, porque a gente não usa uma farinha de boa qualidade. Então, sempre usar uma farinha de boa qualidade, ver se o fermento tá dentro do prazo de vencimento. Tem algumas pessoas que têm até o costume de verificar se o fermento ele tá funcionando antes de colocar na massa, né? Então, para isso, você pega um pouco de fermento, mistura aí num pouco de água e mexe bastante. Então, se ele começar a espumar, significa que ele ainda tá ativo, né? Então, ele ainda vai fazer o nosso bolo crescer. Se você fizer isso e ele não espumar, significa que ele não tá bom mais. Porque às vezes o fermento ele tá dentro da validade, mas mesmo assim ele já não faz ali a sua ação, né, no bolo, porque ficou muito tempo guardado, enfim. Então, é sempre bom ver se o fermento ele tá dentro da validade e se você quiser tirar a prova se ele ainda tá ativo ou não, é só fazer esse teste, tá? Então, aqui você mexe bem, então o meu já tá bem incorporado. Vê sempre se lá no fundo, né, não tem farinha, porque senão depois, na hora que a gente vira aqui, viu que tem um monte de farinha no fundo. Então, aqui já tá bem incorporado e a gente já pode entrar com o nosso fermento. E daí, sempre eu gosto de ressaltar que quando a gente coloca o fermento, a gente não pode bater. A gente vai misturando aqui delicadamente. E eu amo bolo de cenoura, porque bolo de cenoura, ele é naturalmente um bolo sem leite, né? Então, isso é o mais legal. O problema do bolo de cenoura é muitas vezes a cobertura, então eu vou ensinar pra vocês uma cobertura que também não tem leite e fica tão boa quanto as que vão leite, viu, gente? Então agora a gente precisa colocar então a nossa mistura numa forma. A forma ela tá untada com óleo e farinha de trigo, tá? Aí a
forma você pode utilizar da sua preferência, tá? Pode ser quadrada, pode ser redonda, pode ser com fundo removível, aí vai depender do que você tem aí na sua casa, tá? Então, aqui a gente tira aqui toda a massa. E agora é levar pro forno, então o nosso forno já tá pré-aquecido a 180 graus e a gente vai deixar então por 45 minutos. E daí eu mostro pra vocês também como que a gente faz a cobertura e como vai ficar esse bolo depois que a gente tirar do forno. Olha como tá super bonito aqui o nosso bolo, então eu esperei amornar e consegui desenformar ele, então ele ficou super bonito. E agora a gente precisa fazer a calda. Vamos comigo então fazer essa calda para poder jogar aqui por cima e a gente experimentar. Vamos começar então a nossa calda. Primeiro eu vou utilizar aqui chocolate 50%. E daí eu já vou dar uma dica para vocês desse chocolate 50% que eu costumo comprar. Para fazer calda de bolo de cenoura, eu não gosto muito de usar cacau 100%. Eu acho que ele fica numa textura muito liguenta, não fica aquela casquinha bem durinha. Então, esse daqui, ele é um cacau 50% e ele, nos seus ingredientes, aqui nos alérgenos, ó, não contém, então, nenhuma menção de leite, tá? Ele contém só derivados de soja, não contém glúten e também não contém leite. Então, essa daqui é uma ótima opção para você fazer aí a sua calda, tá? Então, a gente coloca aqui o cacau, né, o chocolate. Depois, o açúcar refinado. E a margarina. Aqui eu tô usando uma margarina da Qualy, a Qualy VG. Se você não viu o vídeo que eu trouxe um review sobre algumas opções de margarinas vegetais que a gente tem no mercado, eu vou deixar aqui nos cards para vocês conferirem, tá? Então, a gente coloca a margarina. E, por fim, a gente coloca, então, a água. Vou ligar o fogo e deixar, então, essa mistura, ela ferver bem. E eu mostro aqui pra vocês qual é o ponto pra que ela fique aquela calda bem durinha, tá? Então, acompanha aqui comigo. Primeiro, vocês precisam deixar bem homogêneo aqui essa mistura. No começo vai parecer que não vai ficar, porque precisa primeiro, né, a margarina derreter pra amolecer. Mas aí eu mostro o ponto certinho aqui pra vocês. Gente, um ponto muito importante aqui na calda, por que que eu não uso nem Nescau ou Toddy, né? Eles possuem contaminação cruzada com leite e um dos dois, não me lembro qual, eles têm leite, inclusive, na sua composição. Se você não sabe o que é contaminação cruzada, eu vou deixar aqui nos cards para vocês poderem assistir depois, tá? Então, é muito importante sempre olhar o rótulo. Aqui, ó, já chegou no ponto, então você vê que ele já começa a ficar, não fica mais líquido, ó. Ele fica bem grosso, ó. Então, aqui é o ponto pra gente já colocar no bolo, tá? Então, a nossa calda já tá pronta, a gente já pode vir jogando aqui em cima do bolo. Eu gosto de fazer bastante calda, tá, gente? Vocês podem fazer menos, se vocês quiserem, ou dobrar a receita pra fazer mais. Eu gosto de bolo de cenoura bem chocolatudo. Então, a gente vai passando aqui pra ela ir caindo no meio e também nas beiradinhas. A gente precisa deixar esfriar um pouquinho, tá? Pra calda ficar dura. Ela demora um pouquinho. Olha como tá ficando bonito. E olha a cor dessa cobertura. Então, como a gente tá utilizando chocolate, né, 50%, então ele tem uma quantidade boa de cacau, ele fica numa cor bem escura mesmo por causa desse cacau, né? Ó, dá pra gente jogar um pouquinho aqui dentro. Se você gostar de bolo vulcão, você pode dobrar aqui a receita e daí colocar aqui dentro, né, a cobertura. Então, aqui na bordinha, você vai colocando bem devagar pra ela poder escorrer e depois não escorrer muito, né, fora do prato.
Ficou bem bonito, gente. Agora a gente deixa dar uma esfriadinha e daí eu vou cortar pra vocês verem como que ele ficou dentro, tá? Vamos então experimentar esse bolo chocolatudo de cenoura. Vou cortar aqui pra mostrar pra vocês como que ele ficou por dentro, viu? Gente, esse é meu bolo preferido da vida. Depois que eu descobri a intolerância, né? Que eu gosto muito de bolo de chocolate. Essa calda, se você deixar ela esfriar bem, ela fica bem durinha. Olha como que ele fica por dentro. Tá lindo, não? E aqui dentro, ó, ainda tem bastante chocolate. Eu vou raspar aqui, porque eu não sou obrigada, né? Vamos experimentar agora, pra ver como que ele ficou. Ó, ele tá super laranja. Olha que linda a cor dele. Ai, eu amo bolo de cenoura, gente, sério. E essa receita é uma receita da Rita Lobo, do Panelinha. Então não tem erro. Ou você faz pelo peso ou você faz pelo tamanho que eu mostrei pra vocês lá da cenoura, tá? Cadê a mesa do Louro José pra eu passar de baixo? Olha aqui. Olha como tá fofinho. Gente, olha como ele está fofinho. Não tá embatumado. Nossa, é muito bom. Pelo amor de Deus. A calda não fica muito doce, porque ela é de cacau 50%. Então, apesar de a gente ter colocado bastante açúcar, essa calda não fica doce, fica tipo na medida. Aqui ficou com pouca calda, porque como o meu prato é raso, se eu coloco muito pode transbordar. Mas você pode dobrar a receita aí na sua casa, fazer uns buraquinhos no bolo, sabe? Não tirar ele da forma e jogar essa calda, porque daí ele fica com aquela crostinha dura em volta e fica ainda com uns pedacinhos de chocolate dentro do bolo. Eu também gosto muito de fazer dessa forma e eu acho que fica muito gostoso, viu? Quando eu faço em casa nem dura muito tempo esse bolo aqui não, viu, gente? É tipo muito, muito bom de verdade. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica do vídeo de hoje. Se você fizer esse bolo, comenta aqui pra mim, por favor, se você acertou no ponto, se deu certo e se ficou tão fofinho assim quanto o meu, porque o meu tá extraordinário de fofo, viu? Eu espero então que você goste desse vídeo. Não se esqueça de deixar seu like aqui nele. Se inscreva no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos e principalmente, né, gente, ative o sininho, porque daí toda vez que tivermos um vídeo novo por aqui, você será notificado. E lembrando, os vídeos vão ao ar segundas e quintas-feiras às 18 horas. Eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!